pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E o vídeo de hoje é sobre a terceira lição desse último trimestre de 2017, que tem como tema da semana a condição humana. Mas antes de adentrarmos novamente aos temas aqui, explorarmos as entrelinhas, nós queremos agradecer alguns amigos aí que têm dedicado seu tempo, que têm nos privilegiado e feito contato conosco aí através dos comentários. Em especial, Luiz Henrique, a MP Melo, Elisângela Lois, Daniela Fagundes, o Razek, que comentou conosco de novo, e Mauri Gonçalves, além de outros que têm comentado após a nossa gravação. Nós com certeza estamos lendo todos os comentários, né? E, inclusive, né, o Theo Oliver pede para que a gente mande um abraço para a igreja de Jardim Ismênia, em São José dos Campos. Um abraço aí para vocês, Oliver, e que as mensagens que nós gravamos aqui estejam sendo úteis aí para vocês, levando vocês realmente a explorar algumas entrelinhas aí da lição da Escola Sabatina. Só uma observação, hoje é dia 2 de outubro, tá? Então se você comentar depois disso, a gente só vai mandar o abraço nos próximos vídeos. Nós estamos gravando no dia 2 de outubro. Mas comenta com a gente, nós lemos todos os comentários e na medida do possível o Ricardo sempre tem respondido também, discutido aí o que o pessoal pergunta. Vamos lá então. No início da lição nós queremos explorar aqui uma questão que a lição vem trazendo sobre o pecado. Principalmente o pecado dos gentios, o pecado dos judeus. E o Ricardo vai trazer para nós aqui uma pesquisa que ele fez rapidamente sobre as expressões, né, hebraicas no Velho Testamento e as expressões gregas no Novo Testamento que representam o pecado. Isso. Então vamos lá. Primeiro, pecado no Antigo Testamento. Essa expressão é uma expressão conhecida, né? A expressão ratá, que é conhecida, já muitas lições já abordaram isso, que é a questão do errar o alvo, né? Ela se aplica, vocês devem se recordar, quem assistiu o vídeo lá da semana passada, falei que nós íamos abordar os vários conceitos de lei, né? Isso. Esse errar o alvo aqui se aplica a todos aqueles conceitos. Esse errar o alvo aqui está ligado tanto à noção na língua portuguesa de pecados morais, quanto de pecados cerimoniais. O pecado moral, no caso a mitzvah, né, que seria o mandamento, estaria ligado também ao decálogo, estaria ligado ao amar a Deus e ao amar ao próximo. E os pecados cerimoniais, nós temos o shukha, que seriam os atos sacerdotais, que ligados também às cerimônias, né? Então, o errar o alvo, o sacerdote num ato cerimonial poderia errar o alvo. O mishmeret, né, que seria a lei no sentido de função sacerdotal, seria mais ou menos assim: uma pessoa que tem uma função sacerdotal específica desempenha outra, estaria pecando. É a história do cara que é fulminado quando toca na arca, né? Por exemplo, né? E o mishpat, né, que se no caso a lide, né, no processo, era possível práticas de injustiça, você errar o alvo, se no julgar, no fazer um julgamento a alguém, você poderia errar o alvo se você fizesse o julgamento de forma injusta, ou em desacordo com o ensinamento divino. E o edha, que é o testemunho, que é as festas que são para você lembrar de alguma coisa e você não utiliza essa festa no lembrar de alguma coisa. Lembra que eu falei que o sábado é tanto um mandamento quanto um edha, é tanto uma mitzvah, né? O mandamento está no decálogo, mas também é um testemunho. É uma lembrança do quê? Da criação. Então, não transgredir o sábado também entraria tanto no edha quanto no mitzvah. Agora as expressões hebraicas do pecado menos conhecidas. Tem o ra, que é o mal, perversidade ou calamidade. A gente tem essas expressões em Gênesis 3:5, Isaías 45:7. O pechá seria o revoltar-se, que está em 1 Reis 12:18. E 2 Reis 3:15, o aon é a iniquidade ou a culpa pelo pecado. 1 Samuel 3:13, 1 Samuel 53:6. Aí o shakha, que é o errar ou o extraviar-se. Aqui seria o desviar do caminho. Estava no caminho certo, foi para o caminho errado. Temos Isaías 28:7, Números 15:22. Aí o asham, que seria a culpa perante Deus. Também está ligado a rituais no tabernáculo, né? Então estaria ligado aqui
ao Mishmelé, né, função sacerdotal, e ao Shukha, que é o dogma ou o ato sacerdotal. O dogma é o correspondente grego, né, ao Shukha. E está em Levítico 4:13, daí o Rachá, que é o perverso ou o injusto. E o Tar, que é o pecado deliberado, está em Números 15:22. Isso no Antigo Testamento. Isso no Antigo Testamento. Agora a separaçãozinha que eu fiz aqui no Novo Testamento. E eu usei o quê? Passagens do apóstolo Paulo como referência. A gente tem lá no Novo Testamento, a gente tem aqui a expressão kakos, é algo ruim. Pode ser um mal físico ou um mal moral. A gente tem essa expressão em Romanos 12:17. Aí o peneros seria, pode ser o mal com L, né? Também se aplica ao próprio Satanás. Está em Romanos 12:9. As zebes, que é uma expressão utilizada para os ímpios ou os não salvos, Romanos 4:5. Aí o enokos, é o réu ou culpado, geralmente ligado a crimes de morte, né? A gente tem isso em 1 Coríntios 11:27. E aqui agora o hamartia. O hamartia, que é o errar o alvo, né? E esse hamartia está em Romanos 5:12 e está em Romanos 3:23, que é justamente o verso alvo. É o verso alvo, confere ali também. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso, todos pecaram, então todos erraram o alvo. Então esse aqui, no verso para memorizar, se refere a toda espécie de lei. Tanto a mitzvot, que é o entola, tanto a lei moral, quanto a lei cerimonial. Aí tem a adiquia, né, conduta errada, está em Romanos 1:18, aplicado em Romanos 1:18 aos não salvos. Anamos, que é sem lei, é traduzido geralmente como transgressão e iniquidade, está em Timóteo 1:9. Aí a gente tem o parabastes, né, que seria o transgressor quando há uma violação específica da lei. Um ponto específico da lei utiliza a expressão. Romanos 2:23 é utilizado, Gálatas 3:19 e Hebreus 9:15. Como eu sou daqueles que sou contra aquele pensamento que não foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, está aqui, mesmo que os teólogos hoje, em sua maioria, não entendam o que foi. Eu sou da minoria mesmo. A agnoema, né, é a adoração falsa, está em Romanos 2:4, em Hebreus 9:7. Aí a gente tem o planal, que esse aqui não está em Paulo, que é o levar sobre si ou outro para o mal. Ou você se permitir ser levado para o mal, ou levar outro para o mal. Não tem nenhuma carta do apóstolo Paulo. A gente tem 1 João 1:8. E a gente tem o paraptoma, que é o cair de lado. A gente lembra, a gente estudou em Gálatas, esse paraptoma. Da graça. Que poderia ser uma ofensa deliberada, ou como o apóstolo Paulo estava usando uma alegoria com caminhada, ele utilizou essa expressão. Nós estamos em Romanos 5:15 e Gálatas 6:1. E a última, hipocrisis, que é a interpretação falsa. Ou nos seguir uma interpretação falsa, ou dar uma interpretação falsa. 1 Timóteo 4:2. Ou seja, tudo isso são sinônimos, ou seja, são expressões que representam o pecado. E acho que vale um comentário sobre aquele verso que diz que o pecado é a transgressão da lei, né? Que ele simplifica. E aqui nós queremos ampliar, porque na verdade o pecado é a transgressão da lei mesmo. Mas agora, quantos pecados? Quantos diferentes que tem no grego e no hebraico. Exatamente. Vale um joinha esse vídeo só por essa entrelinha. Dando continuidade então, nós temos aí no tema de domingo o poder de Deus. E aí sim, né, o autor traz na linha, explora o conceito, né, os conceitos evangelho, justiça e fé. E o Ricardo novamente vai trazer para nós um pouco a questão do evangelho, né, esses conceitos, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, e nós vamos ter um paralelo aqui, inclusive com um slide aqui, sobre os significados desses termos mesmos nesses versos de Isaías. Ele vai trazer Romanos 1, versos 16 e 17. Primeiro evangelho, né? Isaías 52:7. Isaías 52:7. A gente tem aqui em Isaías 22:7 a expressão Tov, Meshemia e Yoshua, que seria a boa notícia de salvação. Mas note aqui, quem está acostumado com os nossos vídeos já viu, né, a gente falando outras vezes aqui, eu principalmente, trocando Jesus por Yoshua.
né? O Yoshua HaMashiach, é Jesus, o Messias. É assim o nome hebraico, né, de Jesus. Há uma profecia, já havia uma profecia no Velho Testamento que o Messias teria o nome de Yahweh no seu nome. E ele realmente tem. Yoshua significa Yahweh salva. Só que como que se inclui o tetragrama sagrado? Ele tem Yud, Re, Vav, Re. Se vocês já notaram, Re, Re. Né? O nome de Yahweh, ele entra apenas com as três. Você pega o Re que se repete 2 vezes, tira um único Re. Então, Yud, Re, Vav. Essas três consoantes estão no nome de Yoshua. É a primeira parte. Shua é salva. Daí no final seria o Yahu, né, essa expressão, e no começo é Yoshua. Então, e note aqui que em Isaías 52:7, o Lúcio vai dar uma lida pra gente. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso no original tá Tov, Meshemia, Yoshua, que é a boa nova de salvação, utilizando a expressão Yoshua, utilizando o nome do Messias. Isso já no Velho Testamento. Já. E uma outra, que no caso que não seria no sentido de um evangelho de salvação, mas um evangelho, uma notícia de paz, que é o Meshemia Shalom. Então a gente em Isaías 52:7 a gente tem essas duas coordenadas. O apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos falando Shalom, né? Utilizando a expressão paz ou integralidade. Agora aqui, justiça e fé, vamos trabalhar com Romanos e eu trouxe o interlinear para ajudar a gente aqui, porque as traduções da língua portuguesa são muito complicadinhas. Então vamos aqui para a tela. Então vamos lá, aqui eu tenho o interlinear em Romanos 1,17, só que eu vou começar o estudo com Romanos 1,16. Porque eu não estou envergonhado das boas novas, porque elas são meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém confiança especialmente para o judeu, mas também para o gentil. Melhor ler numa outra tradução. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil. Isso. Do grego. Desculpe. Então vamos lá. Aqui no 16, no Evangelho está Euangelion. E é diferente do 17, quando fala de boa nova. Então essa boa nova aqui no 16... onde está escrito boa nova aqui no 16, a expressão grega é euangelion. E agora no 17, a gente vê aqui que é diferente. Dikaiosine. E ele traz uma conotação, que a gente pode ver aqui em inglês, de justiça. De justiça. Só que nas traduções na língua latina e no português, tanto lá no 16 quanto no 17 é trabalhado como evangelho. Inclusive no 16, se a gente puxar aqui, vai estar lá gospel em inglês, né? Porque aqui toda a tradução aqui embaixo não está na língua portuguesa, ela está no inglês. Tudo bem. Por que é importante disso? Um texto, ele enfatiza a boa nova de uma maneira geral. Agora, aqui no 17 enfatiza uma faceta específica da boa nova, que é a justiça de Deus. Aí a gente chega lá no 17. Porque mediante boas novas, que é aqui, né, o Dikaishone, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista. E do começo ao fim isso se dá mediante a confiança. Uma tradução menos equivalência formal, equivalência dinâmica, Alexandre. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso. Esse é o 17. Né? Isso, esse é o 17. A gente repara, desce um pouquinho, Lúcio. Tá aqui. Ó. Aqui. Ek, pisteos, né, que é no caso pela fé, e aqui es pistin, né, que é para a fé. Aqui está no caso pela fé ou dentro da fé. A questão aqui é o seguinte: isso daqui, essa expressão aqui pisteos seria um verbo, e aqui pistin seria um substantivo. Aqui nós teríamos aqui o crer enquanto um verbo no imperativo, né, obviamente, e aqui o pistes como um substantivo, por exemplo, fé.
Algumas traduções por equivalência dinâmica, como a minha, traz a seguinte coordenada, que o apóstolo Paulo fez esse jogo aqui de linguagem, querendo dizer o quê? Querendo dizer que é fé do começo ao fim. Eu adoto uma interpretação um pouquinho diferente. Eu entendo que esse jogo de linguagem aqui, ele utilizou por quê? Dentro daquele contexto de que existe uma fé viva, vamos dizer assim, e ele usa esse jogo de linguagem para dar essa alusão de uma fé viva, que é aquela fé de Hebreus 11, que é aquela fé que Tiago fala, e uma fé morta. Qual que é a fé viva? A fé viva é aquela fé que possui obras. Você olha para o que o Messias fez por você e por gratidão você produz boas obras. Essa fé é uma fé viva. A fé sem obras é uma fé morta. Essa é a minha interpretação. Lúcio volta, terminamos? Bom, nós resolvemos então, só agora nós vamos pular para o assunto de terça e vamos deixar a segunda para ser tratada lá depois de quarta, né? Porque o tema de segunda é todos pecado, né? Então nós vamos tratar isso depois que nós comentarmos sobre os pecados dos judeus e dos gentios. Então, avançando para a terça, tem uma pergunta, né? Progresso, né? E na linha do autor, o autor vem trazendo sobre a questão que a própria natureza, ela testemunha de Deus e que qualquer um, mesmo sem a Bíblia, observando a natureza, já seria capaz de definir muito o que é certo e o que é errado. A pergunta que eu trago para o Alexandre é que se é possível, então, nós usarmos a ignorância para nós justificarmos os pecados. Se a gente vai aqui para a passagem de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, a gente vai ter uma lista de pecados, uma série de pecados que são cometidos pelos gentios. Então, a lição de terça-feira, o título aqui diz progresso, com ponto de interrogação. Eu elenquei aqui na minha lição, como título para a lição de terça-feira, como tema da lição de terça-feira, pecados dos gentios. Então essa passagem de Romanos aqui do capítulo 18 até o 32, ela vai apontar uma série de pecados, uma série de imundícias no campo da sexualidade, no campo da vaidade, no campo da idolatria, no campo do ódio pelo outro. E aqui está falando do gentio. Está falando da depravação dos homens em geral, não do homem judeu. Está falando do homem romano, do homem grego, daquele que não conhece a Torá. Então, se existe pecado para esses todos, se existe uma possibilidade de eu mudar, aqui fala que mudou as relações íntimas por outro modo, contrário à natureza. Está falando aqui que essas pessoas recebem punição e elas pecam também. Então, o pecado, existe o pecado que é a transgressão da lei escrita, mas existe o pecado que é a transgressão de uma lei natural, de uma lei moral que não está apenas em tábuas de pedra, mas que está no caráter da consciência de cada um e no falar do Espírito Santo. Existem pecados que eu cometo sem o conhecimento de que aquilo é pecado. Mas existem pecados que eu cometo que mesmo sem saber textualmente na lei que aquilo é pecado, eu tenho uma inclinação moral pela atuação do Espírito Santo, pela contemplação de Deus, por meio das obras das mãos dele e por meio da atuação do Espírito Santo no meu caráter, que eu sei que aquilo é pecado, que eu sei que aquilo é errado. Então, mesmo eu sendo gentil, mesmo eu não conhecendo, existem pecados que eles me são imputados por pecado. Não estou isento da consequência do pecado, que é a morte. Isso está bem visível ali no versículo 28 em diante, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim praticam. Aqui está falando de pessoas que são insensatas, pérvidas, sem afeição natural e sem misericórdia. Portanto, não conhecer o pecado, na letra da lei, no texto da lei, não me isenta de ser pecador. Existem pecados que eu não vou conhecer, que são pecados de ignorância, a gente fala, claro, mas existem pecados, existe aqui uma conduta moral contrária à vontade de Deus, contrária ao caráter de Deus, que é evidente mesmo para o gentio. E ainda na terça-feira, a gente quer trazer uma entrelinhas bastante interessante agora, né? Deu uma discussão bem legal aqui atrás das câmeras, sobre se nós estamos, né, se a progressão, se a revelação e a deturbação, se ela é progressiva, né? Alguns
têm esse conceito, talvez assim, o pessoal estudioso que assiste Entre Linhas, mas alguns talvez é novo esse conceito, né? Ou seja, alguns falam que a verdade ela é progressiva. E que nós estamos então caminhando para uma situação onde conhecemos melhor a verdade e que ao mesmo tempo o pecado também, a situação de pecado aqui está caminhando para uma situação bastante caótica, onde vai chegar, vai chegar no cálice de Deus, vai chegar, transbordar e aí Deus então vai pôr fim. Aí eu falo para o Ricardo. Ricardo, a nossa situação hoje, nós estamos maiores conhecedores da verdade do que estavam os antediluvianos, do que estavam Sodoma e Gomorra. Nossa situação moral está piorando, está pior do que estava em Sodoma e Gomorra, do que estava nos antediluvianos? A gente tem que ter a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu chamo da evolução X-Men, vamos dizer assim. É como se Adão tivesse menos revelação e essa revelação sobre espiritualidade ela foi progredindo numa linha, hoje eu sei mais do que ele. E ele fisicamente, ele era fisicamente mais bem dotado e foi evoluindo, e hoje eu estou menos fisicamente, mais propenso ao pecado e moralmente também. E eu não entendo que a coisa funcione de uma forma tão linear assim, tanto com relação ao conhecimento que é dado por Deus, a revelação de Deus, quanto com relação à moral também. Com relação à natureza biológica, à natureza orgânica, nós não temos revelações bíblicas com relação a isso. A Bíblia ela não traz revelação, antecipação científica, biológica de nada, não podemos afirmar nada em cima disso. Mas só a genealogia vai dizendo que as idades diminuíram. Isso. Mas tratado biológico a gente não tem. Então a gente deduz, são deduções, são ilações, especulações em função disso que o Alexandre acabou de falar. Agora veja bem, o que eu acredito com relação, o que eu entendo pelo contexto bíblico. A gente vê o quê? O que a gente vê na história bíblica, principalmente do Velho ao Novo Testamento, na verdade são ciclos. São ciclos de reavivamento. Nós temos lá antes do dilúvio, os anjos, o próprio Deus vindo ensinar para Adão e Eva, explicando as coisas para Adão e Eva. A gente vê um nível de verdades que foram dadas para Adão e que os antediluvianos rejeitaram. Noé tinha esse conhecimento, passou para os seus filhos. Mas existe um processo geral de depravação moral? Existia um processo geral de depravação superior, acredito eu, aos dias de hoje. Porque para Deus mandar um dilúvio, o antediluviano é muito sério. A Bíblia fala que os últimos dias seriam como nos tempos de Noé, Então a gente está caminhando para, exatamente. E a Ellen White ela faz uma descrição de mais ou menos como estava esse estado, quem quiser dar uma lida lá no Patriarcas e Profetas, E agora a gente segue, a gente vê o quê? Alguém em sã consciência entende que não tinha nenhum tipo de lei moral lá no Éden, que os anjos e que o próprio Yahweh não trouxe essas informações para Adão, não trouxe para Sem, para Noé, para aqueles patriarcas, para Enoque, evidente que trouxe, de uma forma diferente, uma maneira diferente, trouxe. Isso se perdeu com o tempo. Aí Abraão, entendemos que houve um ressuscitar aí dessas verdades que foram dadas lá no Éden, com uma roupagem novamente diferente para Abraão. Depois Moisés, o povo esqueceu a lei. E houve a necessidade de colocar em pedra. Aí Moisés, o reavivamento... O cativeiro egípcio, Isso, o reavivamento de novo. E houve vários outros reavivamentos com Isaías, com Jeremias, onde o povo esquecia da mensagem e havia necessidade de ressuscitar alguém para reavivar isso. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz várias e várias citações do Velho Testamento. É um trabalho teológico aqui no livro de Romanos, trazendo coisas do Velho Testamento. A questão é a seguinte: o Messias veio, as profecias do Velho Testamento se cumpriram. E está aqui o apóstolo Paulo, e entre outros apóstolos, tentando provar isso. O Evangelho é isso. As profecias do Velho Testamento com relação ao Messias se cumpriram, ele já veio, mas o Evangelho é o mesmo. Mas os judeus já não estavam entendendo, então os apóstolos estavam novamente num ciclo de revitalização da verdade.
Revitalização, na verdade, com uma nova roupagem. Mas a verdade continua a mesma, revitalizada. Aí, depois de Constantino, escada abaixo novamente. E aí os protestantes entram num novo ciclo de reavivamento, uma reconstrução, restauração. Eles também não tinham toda a luz. Mas nesse sentido, você pode, eu acredito que é possível você trabalhar uma... Como que ideia de revelação progressiva. Revelação progressiva. Hoje nós sabemos mais do que Lutero. Nós temos acesso à verdade que Lutero não tinha. Isso. Mas isso não significa que hoje eu sei mais do que Adão. O apóstolo Paulo, por exemplo. Sim. Do que Enoque. Do que Enoque. Não dá para negar esse tipo de coisa. Então, a única ressalva que eu faço é isso. Legal. Avançando agora para o assunto de quarta-feira, o que os judeus e gentios eles têm em comum? E aí eu passo aqui porque nós preparamos aqui só uma fala sobre a questão de quais os tipos de pecados que os judeus estavam cometendo. O autor traz um paralelo sobre o pecado do mundo, né, que o pessoal pode estar cometendo também. Na lição de terça-feira. Isso. E agora a gente vai, na verdade, trazer também uma fala sobre assim, o pecado não só do mundo, mas o pecado do mundo cristão. É interessante, se a gente for na estrutura da lição e na estrutura do livro de Romanos, no capítulo 1 a gente vai ter o pecado dos gentios, no capítulo 2 a gente vai ter o pecado dos judeus. Então, a lição de quarta-feira tá, o que os judeus e os gentios têm em comum. Eu coloquei como título para mim aqui, os pecados dos judeus. Os judeus eles eram acusados de uma situação indesculpável. Vai lá no capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Não. Então a gente tem aqui agora um juízo contra os judeus. Verso 17. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a tua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruídas na lei, que estás persuadido de que és guias de cego e luz, instrutor de ignorantes e tudo mais, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominais os ídolos e lhes roubas os templos. Verso 24. Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, os judeus também são pecadores indesculpáveis, assim como os gentios. Todos padecem de uma condição pecaminosa. Eu quero apontar agora para a gente pensar os judeus hoje. E entender como judeus hoje, aqueles que têm acesso ao Evangelho. Em especial o movimento cristão brasileiro hoje. Me preocupa porque, de repente, os cristãos que deveriam ser pessoas voltadas para o arrependimento, para a confissão dos seus pecados aos pés de Cristo, para a análise do próprio caráter, de repente se tornaram em juízes da moral alheia. Me entristece, me preocupa muito ver cristãos muito mais preocupados em julgar o próximo do que fazer uma análise sincera do próprio caráter. Nós tivemos recentemente um caso numa exposição de arte de um artista chamado Wagner Schwartz. Ele é um coreógrafo e ele fez uma apresentação no Museu de Arte Moderna em que ele aparecia nu. Não era uma apresentação que eu considere de bom gosto artístico. Eu particularmente não entendo nada de arte moderna. Mas não era uma apresentação de bom gosto artístico, era uma apresentação restrita, na minha opinião, né? Era uma apresentação restrita para um público específico, só para algumas pessoas convidadas. Então não era uma apresentação em que crianças de escola teriam acesso, em que o público geral teria acesso. Era uma apresentação só para convidados do artista, em que ele estava nu, não existia nada de erótico nessa apresentação, nada de sexual, nada de insinuação erótica, nada de pornográfico, era só um homem nu, fazendo uma performance que era uma dança, né? E as pessoas eram convidadas a interagir com ele. Não havia toque na genitália, as pessoas conversavam com ele, tocavam no ombro, tocavam na perna, só isso. Não sei exatamente qual era a intencionalidade do artista, mas não era uma intencionalidade erótica. Era uma releitura de uma outra obra, né? Isso, inclusive uma releitura de uma outra escultura. Ele se comportava como uma escultura, é um conjunto de esculturas articuladas de metal, elas se mexem, enfim.
E uma mãe que julgou que a filha dela, a criança, tinha maturidade para assistir ali. Eu acredito que foi uma infelicidade por parte da mãe, mas não compete a mim educar a filha dela agora. A mãe, ela levou a criança e a criança tocou na perna desse homem. Foi isso que aconteceu no evento. Não eram crianças de escolas, não era um acesso público, enfim. E não era recurso público. Não era recurso público. Um evento totalmente privado. E agora, de repente, o meio evangélico, o meio cristão brasileiro, ao invés de fazer uma autoanálise dos próprios problemas que vive, do próprio caráter, de repente todo mundo resolveu que vai estabelecer regras para a arte. E vão acusar esse artista de pedofilia, o que é uma acusação muito séria. Vão acusar esse artista de estar promovendo a sexualização e erotização infantil, outra acusação muito séria, não era um evento erótico. A gente tem uma moral muito rígida e às vezes tem dificuldade de separar nudez de erotismo. Nesse caso aqui não era uma nudez erótica. E analisando, a gente vê problemas muito mais sérios que precisavam ser discutidos no movimento cristão sobre si mesmos. Eu trouxe algumas estatísticas aqui que são alarmantes, que são muito preocupantes, que precisavam ser analisadas. A gente precisava, como cristão, olhar mais para os nossos problemas enquanto igrejas cristãs, enquanto movimento evangélico, enquanto movimento católico também, ao invés de fazer a acusação de um artista que estava lá fazendo um nu que não era erótico. Aquilo que ele estava fazendo não era pedofilia. Olha só, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no Brasil, relatório de 2005, 1.500 dos 18.000 padres naquela época eram investigados por crimes sexuais. Principalmente pedofilia. Estou falando de 1.500 de 18.000 padres sendo investigados. Nos anos 90 a 2000, esse relatório ele aponta uma queda de 10% no número de católicos e um aumento de 70% no número de evangélicos. Esse relatório da Câmara ele associa esse problema com a pedofilia dentro de alguns círculos da Igreja Católica ao crescimento do movimento evangélico. Então alguns evangélicos vão se colocar aqui, podem se colocar como arautos então da defesa da moral e dos bons costumes. Mas não. Segundo o relatório do Grupo Barna, 68% dos homens evangélicos assumem assistir pornografia na internet regularmente. 68%. Muitos deles, a gente pode imaginar, estavam lá acusando de pedofilia o artista. Então, segundo uma pesquisa agora do jornal The Economist, o termo mais acessado em sites de busca pornográfica no Brasil é o termo novinha, criança. Ou seja, 68% dos homens evangélicos assistem pornografia. E o termo mais acessado por esses homens é novinha. Pesquisando pornografia infantil. 68%. 40% das vítimas de violência doméstica, das mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil, são evangélicas. Enquanto os evangélicos são aproximadamente, segundo o IBGE de 2010, 22%. Olha que distorção! 22% da população feminina no Brasil, aproximadamente, correspondendo a 40% das vítimas de violência doméstica. Existe uma distorção nessa estatística, existe um problema aí. O que eu estou falando não é que qualquer forma de arte é válida em qualquer momento, nem que tudo é permitido para o artista. O que eu estou falando é que assim como Paulo aponta para a gente na carta de Romanos capítulo 2, quando a gente julga no próximo aquilo em que nós pecamos, nós nos tornamos indesculpáveis também. Nós nos condenamos. Muito mais interessante do que ficar estabelecendo regras para o conjunto da sociedade seria se todos nós cristãos nos dedicássemos a uma autoanálise, a uma análise do próprio caráter, a uma preocupação com os nossos pecados, ao arrependimento e ao abandono de práticas que são tão ruins, se não muito piores, do que essas que a gente costuma julgar. Então, antes de estabelecer regras para o mundo, quem sabe nós ganharemos mais se estivéssemos imitando o caráter de Cristo. E aí vale o comentário também, né, sobre essa questão da nova votação, onde foi aprovado que o Estado laico agora tenha nas suas escolas públicas o ensino religioso denominacional, né? Ou seja, de uma confessional. E aí alguns evangélicos que criticam às vezes a arte, que às vezes não conseguem pensar assim, isso comemora, nós vamos poder agora ensinar religião nas escolas públicas. Mas lembre-se, né, que por enquanto a religião cristã é predominante aqui no Brasil. E se a religião, por exemplo, o islamismo for predominante aqui no Brasil, será que essa lei é boa? Ou as religiões afrodescendentes ensinando na escola, você vai... Ou seja,
é bom a lei enquanto te agrada, né? E aí, quando não te agrada, aí você vai questionar a lei. Então, é importante, acho que a gente trazer essa reflexão, né? Já que você está trazendo sobre o questionamento das artes, do ensino. O ponto que o Lúcio toca, ele é fundamental. A gente não pode pegar uma regra individual de fé, Que nos agrada. ou uma regra teológica, e utilizar ela como norma para o conjunto da sociedade. Existe um problema quando eu faço isso. Nós não vivemos uma teocracia. A gente não vive numa teocracia, exatamente. No momento em que eu permito que seja ensinado o pensamento cristão na escola, eu preciso permitir também que todas as religiões brasileiras estejam ali representadas. Eu preciso garantir agora que haja espaço para o Umbanda, para o Candomblé, para o Espiritismo, para o Budismo, para o Shintoísmo, para o Islamismo, assim como para o Cristianismo. Eu não defendo o ensino religioso nas escolas públicas. Nas escolas confessionais, tudo bem, são espaços privados. Agora, nas escolas públicas, eu acredito que o ensino de religião deveria estar subordinado ao ensino de história. Eu sou professor de história. Eu sei da aula de história da religião. De todas, né? Não aula de catequese ou aula de escola dominical ou de escola sabatina na escola. Não é espaço para isso. Assim como não é espaço para a religião legislar sobre a arte. Não é o espaço. Bom, então agora que nós trabalhamos já o pecado dos gentios, né? Na terça-feira, quarta-feira vem trazendo o pecado dos judeus, que não diferem muito dos gentios. E aí, agora nós vamos trazer sobre a universalidade do pecado. Então nós vamos tratar agora o assunto de segunda-feira. Todos pecaram. E o Ricardo então vai apresentar para nós um pouco do contexto dessas alianças, porque já que o pecado é a transgressão das leis, né? Que tipo de aliança havia antes no Velho e no Novo Testamento? Porque assim, se a gente ler Romanos 1 e Romanos 2, e acabou isso tudo, você vai ficar num ermo, vai ficar com mais dúvida do que tudo, ou então vai Todo mundo é pecador, sou desgraçado, acabou. Ou então vai cair na justificação pelas obras. Principalmente quando a gente lê aqui Romanos 2, versículo 4. Ou talvez você despreze as riquezas de sua bondade, indulgência e paciente, por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar os seus pecados. Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado. Versículo 6 em especial. Porque ele retribuirá cada um de acordo com os seus atos. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com vida eterna. Mas aos que são egoístas e desobedientes à verdade, seguem o mal, ele retribuirá com ira e com desprazer. Se você ler esse pedaço aqui, você acaba caindo na justificação pelas obras. Porque é claro, se você praticar o bem, se você obedecer, você é retribuído. Se você não obedecer, você não é retribuído. Agora, aqui, a gente vê no contexto do Velho Testamento, a gente vê aquela faceta da aliança que ela é ligada à obediência. Está lá Levítico e Deuteronômio, Jeremias trabalha essa faceta da aliança ligada à obediência com o jugo. Jugo é aquele peso que fica sobre o pescoço do boi. Agora, o Messias fala que o meu jugo ele é leve, meu jugo é suave, porque ele me ajuda a carregar. Isso significa o quê? A faceta da aliança ligado à plena obediência da lei, quem cumpre é o Messias. Isso já estava no Velho Testamento. Abraão foi justificado pela fé, a fé no Messias que na época dele viria, e o Messias que no tempo hoje já veio. Ele cumpriu essa faceta da aliança ligada à obediência para a salvação. E, obviamente, isso não significa que eu não devo obedecer, mas eu obedeço por gratidão. Agora, o capítulo 1 de Romanos, o capítulo 2, você tem que ler junto com o capítulo 3, principalmente com Romanos 3, versículo 9. Porque no Romanos 3, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer tudo aquilo que ele estava tentando expressar em Romanos 1 e Romanos 2. Vamos lá. Desta forma, nós, judeus, estamos em posição de vantagem? Com interrogação. Não. Já demonstrei que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado.
como declara a Taná. Taná seria o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés e o restante do Velho Testamento, né? E daí ele começa a citar o Velho Testamento. Cita Salmos 14 e Salmos 53. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar. Salmos 5 e Salmo 140 agora. Veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e de amargura. Seus pés são rápidos para derramar o sangue, seus caminhos estão a ruína e a desgraça. E não conhecem o caminho o caminho de Shalom, o caminho da paz. Aqui é Isaías 59. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Salmos 36, versículo 2. E daí agora ele começa a falar: além do mais, sabendo que tudo o que a Torá diz, o que aos que vivem sob a escritura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que seja judeu, seja gentil, o olhar para a lei, você olha para a lei para quê? Eu não consigo cumprir essa lei para ser salvo. Licença para ler o 20. Pois não. Que é magnífico ali o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso. Então, para que serve a lei aqui? O apóstolo Paulo está dizendo para quê? Para nos mostrar a nossa incapacidade de cumprir a faceta da aliança ligado à obediência para salvação. A obediência, ela é por gratidão e não por salvação. E mais para frente, quando nós falarmos de arrependimento, a gente continua trabalhando o tema. Agora sim, então nós retomamos a linha, né, sobre quinta-feira, o Evangelho e o arrependimento, né? E aqui sim nós vamos trazer nas entrelinhas uma pergunta se a graça é resistível, né? Porque nós temos algumas linhas de pensamentos, né? Especial calvinismo. É o calvinismo. E aí vamos ver se é possível resistir à graça. Como funciona? Porque assim, né? Eu quando comecei a estudar os Calvino, Armínio, Lutero, coisa e tal, eu via aqueles raciocínios, eu não sei, eu olhava assim, parecia que o Espírito colocava, tem uma coisa estranha aí, sabe? Porque eu percebi o quê? Todo jogo de linguagem utilizado pelos reformistas, ele é diferente, é diverso do bíblico. Não existe na Bíblia essa expressão graça resistida, graça irresistível, graça irresistível. São jogos de linguagem que eles utilizaram para expressar a interpretação bíblica deles. Nós temos que ter muito cuidado, o Espírito Santo está aí para isso, a gente tem que confiar no Espírito Santo. Não adianta você confiar na interpretação do Leandro Quadros, do pastor X, do pastor Y. Do Entre Linhas. Do Entre Linhas também. Não, procure na Bíblia e pede para o Espírito Santo. Se você achar alguma coisa estranha, leia a Bíblia, vai atrás. Pede a iluminação do Espírito Santo principalmente. Qual que é o grande problema que depois, com um pouco de reflexão, que eu consegui perceber entre o calvinismo e o arminianismo? A primeira faceta dos dois, né? Os calvinistas, eles falam o seguinte, eles falam que a regeneração, ela vem antes do arrependimento. E os arminianistas não, o arrependimento, ele vem antes da revelação. Os dois grupos, eles colocam, na verdade, arrependimento e regeneração como se fossem dois carros, né? Os dois carros saem ali na linha, e a graça seria o farol que dá o sinal verde para eles saírem e a bandeirada final. E um diz que o outro ganhou, o outro chegou primeiro. O calvinista vai dizer, não, regeneração chega primeiro. Cruzou a linha de chegada. O arminiano, não, arrependimento chega primeiro. Eu percebo aqui, sinto aqui o problema, porque eles colocam essa noção de... Os arminianos falam de uma graça preveniente. Primeiro vem a graça me gera o arrependimento e depois eu sou regenerado. E os calvinistas, não existe graça preveniente. Agora, qual que é o conceito bíblico e hebraico de graça? A graça, ela é o chesed, né, que é misericórdia, podemos dizer assim. Por implicação, é um ato forense. É fora do tempo de espaço, é no kairos, é no tempo soberano. É um ato jurídico, por implicação e por oposição. Por implicação, é o ato de misericórdia, nós somos perdoados, em mantendo uma fé viva.
Fé viva, fé com obras. Durante toda a vida, fora do tempo e espaço, o Deus vai olhar, né, o começo e o fim da nossa existência e vai ver. Permaneceu com a fé viva, uma fé que produz obra, do começo ao fim, ok, recebe misericórdia. Não permaneceu com essa fé viva, aí a graça vai por oposição e vem a condenação. Isso é no Kairos. E no Cronos, no tempo do ser humano. Aí a gente tem a graça no sentido de beleza. Eu olho para essa graça de Cristo, e o olhar para essa graça de Cristo é o que vai manter a minha fé viva. É o olhar constante para essa graça. Se eu paro de olhar para a beleza do caráter de Cristo, essa fé vai enfraquecendo. Essa fé vai enfraquecendo, enfraquecendo, e chega um momento que essa fé morre. A fé morrendo, essa fé é a condição, essa seria a única condição, digamos assim, entre aspas, para nós nos mantermos. A única parte desse plano de salvação que nós temos que manter é manter essa fé viva. Nós podemos permitir ou não permitir a constante atuação do Espírito Santo. Se progressivamente nós vamos impedindo essa atuação, vamos ficando mais longe. Essa fé vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e pode chegar o momento do pecado com o Espírito Santo, essa fé morrer. Então veja bem, esta visão de regeneração, ela é dentro do plano de santificação. Ela é um processo. A regeneração, durante essa vida aqui na Terra, ela ocorre como um processo do nosso nascer até o nosso morrer. E ela ocorrerá como um ato de regeneração plena, quando essa tendência pecaminosa será totalmente arrancada de nós na glorificação. Então é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com calvinismo e arminianismo. Bom, pessoal, esses foram então os pontos aí que nós trouxemos para reflexão, as entrelinhas aqui que nós exploramos. Espero que elas tenham ajudado você a refletir mais, a aprofundar mais aqui no tema da lição sobre essa condição humana, e que todo o assunto discutido aqui, né, se você é professor da Escola Sabatina, te ajude aí a enriquecer a sua discussão na sua sala. Se você é aluno, ajude o seu professor, né? Afinal de contas, a Escola Sabatina não é um sermão, né? É uma classe de pessoas que se reúnem todos para discutir o assunto, e não aquele professor que fica passando um sermão para a turma. Pelo menos essa é a interpretação aqui do Entre Linhas. Fica um abraço para vocês, e se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre os assuntos aqui, coloque aí embaixo. Se você não curtiu o vídeo ainda, dê um joinha aí no vídeo para ajudar a promover, e se você não é inscrito no canal e teve acesso a esse material, se inscreva no canal e habilite o sininho para que você fique recebendo os anúncios dos lançamentos dos próximos vídeos. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.